Meu, você, guardador do sábado, sabe o que você merece? Você merece um soco. Ai, olha, eu só não te bato porque eu tenho que dar a outra face. Você me deu na face direita, e eu vou ter que dar a outra face. Toma a outra face. É o que eu esperava. Fala, galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar da parte 2 do mandamento mais difícil que existe. E nós vamos tratar algumas coisas sobre essa passagem que nós começamos a falar no vídeo anterior. Eu nem deveria estar gravando esse vídeo, tá? Porque vocês nem deixaram o like, aí não deixaram o joinha. Então você começou a assistir esse vídeo aqui, você vai pausar esse vídeo e vai assistir o primeiro vídeo que começa a falar sobre o mandamento mais difícil, parte 1. E você vai deixar o seu like lá, porque eu disse pra vocês no vídeo anterior que se vocês quisessem que eu continuasse a série, vocês iriam deixar o like, iriam deixar seu comentário. Eu não recebi nenhum like, nenhum comentário. Mas se você achei um assunto de tão extrema relevância, que eu falei, não, mesmo que eles não merecem, eu vou compartilhar, né? Isso é graça. Como vocês viram, nós muitas vezes interpretamos errado esse mandamento. Com o tempo eu comecei a entender que não era assim. Mas será que esse texto ele é levado na sua literalidade? Nós podemos observar que tem um pouco de metáfora envolvida aqui, embora não necessariamente no texto inteiro, mas, por exemplo, aquele que te bater na face direita. No caso, se for um soco, aquele para bater na sua face direita, ele precisa ser canhoto, né? Pau! A não ser que, se ele for um destro, ele vai ter que te dar um tapa assim. Então aqui não se trata só de quem te bate na face direita, quer dizer que quem bater na face esquerda não tem problema. Mas será que isso significa? Se alguém me der um tapa, oferecer outra face, se alguém exigir de mim uma roupa do corpo, deixar que levar a capa, né? Isso implica que eu não posso ir atrás do meu direito de cidadão. Por exemplo, um patrão vai lá e não paga os meus direitos quando eu sou demitido. Será que eu não devo ir atrás dos meus direitos com isso? O dar outra face seria se submeter a toda forma de abuso do patrão, por exemplo, e não ir atrás de um direito que eu tenho como cidadão. Esse é um exemplo, mas pode se aplicar a qualquer direito que um cidadão tenha, né? Que Atos 16, 37 a 39 é um dos relatos que o próprio apóstolo Paulo ele usa o seu direito de cidadão romano. E isso, em nenhum momento, isso implicou que ele agiu contra a vontade de Deus. Na verdade, o pessoal queria se desfazer dele ali na calada da noite, após tê-lo açoitado, o que era contra a lei romana, um soldado romano ser açoitado. Ele falou, não, vocês não vão fazer isso. Eu sou um cidadão romano. Aí o pessoal ficou pianinho com ele, né? Então, ser cristão não é ser bobo. O apóstolo Paulo, por mais que ele sofreu, ele não foi bobo. Entendeu? Tem gente que lê esse texto aqui acha que crente tem que ser bobo, tem que deixar os outros pisar em cima, e isso é cristianismo. Não é. De forma alguma. Teve outra ocasião que o apóstolo Paulo apelou para César. Ele tinha um chamado para ir para Roma. O pessoal de Jerusalém queria matá-lo ali mesmo. No meio do julgamento. Eles estavam armando para no meio do julgamento atacarem ali e matarem o apóstolo Paulo, assassinando. E ele, o que ele fala? Que apelou para César. Mais uma vez, ele usando o seu direito de cidadão romano. Tiago 3,17 fala sobre algo que deve nortear aqui as nossas decisões, né? Que fala que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Então, nossas ações elas precisam vir da sabedoria que vem do alto. Que, embora pacífica, a gente entende aqui, como nos textos que mostra o apóstolo Paulo, o pacifismo não é estar numa condição totalmente entregue a um tipo de abuso, a um tipo de injustiça. A gente vai entender aqui um pouco sobre isso. Mas nossas atitudes elas sempre têm que estar pautadas na sabedoria. Não tem que tentar ser o mais pacífico possível, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, no que depender de vós, tende paz com os outros. No que depender de vós. Mas, e as outras pessoas? Nem sempre elas vão querer colaborar, né, com essa paz. Até porque essa passividade que as pessoas interpretam esse texto, que precisa ser passivo, bobão, apanhar de todo mundo, ficar quieto, ser saco de pancada, ela é até uma passividade contrária ao próprio caráter de Deus, que, por mais que ele é misericordioso e longânimo, ele sempre teve o seu tempo de juízo, e há um tempo de juízo final preparado para aqueles ímpios que não se entregarem a ele, que fizeram maldades para as pessoas e não se arrependeram, cometeram os mais diversos crimes. Então essa passividade ela contraria o próprio caráter de Deus. Algumas pessoas, como Augusto Nicodemos, ele fala que esse relato aqui de dar a outra face ele deve ser levado em conta no contexto do Evangelho,
que se o reino de Deus estiver em jogo, a gente não pode reagir. A gente precisa levar em conta o que é mais importante naquele momento, né? A minha segurança ou o reino de Deus. Quando é um contexto de perseguição religiosa, por exemplo, você ter a questão de não revidar. Assim como os discípulos mesmo não revidaram quando foram perseguidos. Então, uma possibilidade de se olhar para o texto, eu acho que em parte é até interessante. Levando em conta um certo lado, eu acho que o reino de Deus sempre está em jogo, né? Em certo sentido, o reino de Deus ele sempre está em jogo a todo momento. Em todas as nossas atitudes, o reino de Deus está em jogo. Né? Então, assim, fica um pouquinho complicado, mas dá para entender a posição dele na questão de perseguição religiosa. Acho bem coerente, né? 1 Coríntios 6, são dois irmãos que são da mesma denominação. Não era a denominação que se usava naquela época, né? Mas da mesma igreja. E nesse sentido, o que o apóstolo Paulo recomenda? Não que o irmão Maquita. Deixa eu comer uma bolacha aqui enquanto isso. Então eu dizia que na aritmética, irmãos, quando eles têm uma desavença com alguém que é da mesma igreja que ele, né, o apóstolo Paulo fala que não era sábio você levar essa questão para os juízes, né? Principalmente naquela época, que os juízes eram totalmente pagãos e descrentes. E o cristianismo estava crescendo. Isso poderia impactar o crescimento do cristianismo, porque os pagãos diziam, eles dizem que é cristão, mas eles não conseguem resolver as coisas nem entre eles mesmos, tem que recorrer a gente. Isso, de certa forma, viraria motivo de chacota, de desprezo em relação ao cristianismo. Mas assim, você vê que até o próprio Jesus, embora Jesus não tenha utilizado de uma situação de legítima defesa, até porque ele não precisava disso, ele veio para se entregar mesmo, ele veio para sofrer, para ser um homem de dores. Esse era o propósito dele, para nos dar a salvação. Mas ele mesmo disse que uma legião de anjos estava à disposição dele se ele quisesse. Mas mesmo Jesus, em Lucas 4, 28 a 30, quando ele está prestes a ser lançado do precipício, ele sai do local. Ele não permite com essa passividade ser lançado. Até porque o propósito, se ele fosse esse passivo que as pessoas acham que tem que ser, de acordo lendo esse texto, ele não teria morrido na cruz por nós, né? Não teria se cumprido o propósito que ele deveria passar até ser sacrificado na cruz. Aqui também, né, a abordagem em si, muitos entendem até que não se trata de um risco físico. Né, que no momento de risco físico é preciso, sim, às vezes, estar se defendendo. Nem sempre dá para se retirar do local. Às vezes é claro que o melhor é você correr se você puder. O cara tá com a faca na mão, você tá desarmado, se você puder correr, corra. Mas às vezes você tá com um filho pequeno, aí fica um pouco mais difícil. Isso depende muito da situação. O texto ele diz o quê? Ele não fala ali exatamente de riscos físicos. E a gente vai entender um pouco com outros textos da Bíblia, porque a gente não pode pegar um trecho isolado para defender um pacifismo, né? Por exemplo, em Êxodo 22, 2, o que Deus recomenda ali? Quando ele estava formulando as leis civis para o povo de Israel. Ele falou, se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto, no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Então o próprio texto, nas leis civis de Israel aqui, o próprio Deus não condenaria uma pessoa que matasse um ladrão que invadisse a casa dela por legítima defesa. 1 Timóteo 5,8 também vai falar algo muito importante. Às vezes a gente age em legítima defesa para proteger a nossa família. O cara entra lá, quer fazer maldade com a minha esposa, maldade que vocês sabem do que muitos homens são capazes por aí. Eu vi inclusive quando estava vendo vídeo pesquisando sobre o assunto, que vi um rapaz que ele comentou que um cara uma vez falou para ele que por causa desse texto aqui, se alguém invadisse a casa dele e quisesse fazer alguma maldade, por exemplo, tipo estuprar a mulher dele, fazer um mal para as crianças dele, baseado nesse texto aqui ele não ia fazer nada, porque seria pecado, né? Mas vamos ver o que 1 Timóteo 5,8 diz. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então você precisa proteger a sua família. Às vezes isso necessita entrar em combate físico. Por exemplo, eu contei aqui no canal da situação que a gente enfrentou de agressão. O rapaz lá
tentou agredir meu pai, né, bem forte e tal, eu defendi. E não me arrependo em nenhum momento de ter defendido. Não, porque eu sei que a legítima defesa, ela é legítima, também perante Deus. O próprio Lucas 22, inclusive, Jesus pede para os apóstolos comprarem uma espada quando eles estavam indo num lugar de missão que ia ser arriscado para eles. Então você não vê Jesus condenando aqui a legítima defesa, exceto no caso que Pedro fere ali corta a orelha de Malco, mas porque ali um propósito maior deveria ser cumprido. Aquilo deveria acontecer. Então, não foi a própria legítima defesa que Jesus criticou, foi o ato de Pedro, precipitado, por não entender direito o que está acontecendo naquele momento, de ferir e atrapalhar planos dele de se sacrificar. E em Romanos 13, 3 e 4 também fala da questão do poder punitivo da autoridade. Desde Êxodo, e isso é endossado aqui em Romanos, que esse der outra fase não é impunidade, entendeu? Que a autoridade ela não tem o direito de punir o ladrão, o assassino, o estuprador, não. O próprio apóstolo Paulo fala que os cristãos andarem na linha, para não ser motivos aí de vergonha para o evangelho e as autoridades o apanhassem. Então Paulo em nenhum momento fala assim, olha, as autoridades não têm que punir, porque tem que dar outra face, os ladrões, os estupradores precisam se ficar impunes. Não. E o que dizer do caso de agressão doméstica? Dar a outra face a mulher ficar permanecendo ali, correndo o seu risco de vida? Certamente que não. Até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar deste corpo. Isso aqui fala, não, o cara agride, soca ela todo dia e o pastor vai lá e chega nela e fala, não, continua orando aí sendo agredida. Aí uma hora a mulher aparece morta. O sangue dessa mulher, até do homem que for assassinado por uma mulher, que existem casos também, não vai estar na conta só do agressor, vai estar na conta desse pastor que orientou erradamente. Então se vê Paulo buscou seus direitos, houve legítima defesa na Bíblia. Então casos de agressão, você precisa sair do lugar. O próprio Jesus saiu quando ia ser atirado do precipício. Questão de abuso sexual, dar outra face, às vezes você está morando com uma pessoa que está abusando do seu filho. Dar outra face é você manter esse casamento com uma pessoa que abusa do seu filho? Certamente que não. Mas aqui diz o que acontece aqui nesse texto? Não buscar vingança pessoal. Por exemplo, vamos dizer que eu sofri um abuso de uma pessoa há muito tempo atrás. E agora eu quero me vingar e matar ela. Não, eu não posso buscar vingança pessoal. O momento que você está sendo agredido e abusado ali, você fazer qualquer coisa é uma legítima defesa. Mas depois que você já sofreu o dano, você buscar reparar esse dano na mesma moeda, é você buscar vingança. E isso não é bom. Você tem as autoridades que Deus constituiu e caso essas autoridades sejam incompetentes, como algumas vezes hoje em dia principalmente, a vingança está na mão de Deus. Deus é o Deus da vingança. Então cuidado com esses conselhos de passividade. Você não tem que permanecer num lugar tóxico que te faz mal, se deixar ser agredido, deixar os outros extrapolarem os limites com você todo o tempo. Um cristão, ele não é passivo, ele é ativo. A paz dele é ativa. E vai ter situações que você vai ter que ter sabedoria. Por exemplo, se alguém me xinga no meio da rua, por que eu tenho que revidar o xingamento? Tá? Eu estou em risco de vida ali? Claro, tem que ficar esperto, porque pelo xingamento ele pode vir pra cima de mim. Mas é besteira eu revidar o xingamento. Não é falta de sabedoria. Que aí você pode provocar uma agressão que não teria acontecido, né? Então, muitas vezes a gente fala sem pensar, a gente provoca coisas que não teriam acontecido se não tivéssemos falado tal palavra. Tem casos que igual eu falei, a gente pode sair correndo da agressão. A gente pode evitar. Né? Tem muitos sites de defesa pessoal também, que é bem legal, né? A questão de você afastar a pessoa, né? Tentar manter a calma ali para ver, como dizem Provérbios, que a resposta mansa, ela desvia o furor. A violência é o último recurso. Você precisa passar pelas etapas de precaução. Agora, tem vezes que não tem como. Tem vezes que é no susto que a pessoa te ataca. A pessoa já começa te atacando, você vai fazer o quê? Calma aí, não. Você vai revidar. Você vai se defender como Deus te deu o direito de se defender. Se você tiver algo para acrescentar aí, fique à vontade. Hoje tá difícil, viu? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.